Amém. Obrigado. Graça e paz, irmãos, amém? Para mim é um privilégio, um prazer, mais uma vez, estar aqui ministrando, servindo os irmãos com essa palavra. Eu peço a você que abra os ouvidos do seu coração, do seu espírito, para receber essa palavra profética. Eu tenho muito temor em ministrar. Eu procuro buscar algo que venha profeticamente, que atenda à sua necessidade, que é a necessidade individual, mas também pessoal, e também da nossa igreja. Deus colocou uma palavra no meu coração. Queria que você abrisse sua Bíblia. Pode soltar a música, por favor. No livro do profeta Ageu. O profeta Ageu é antes do profeta Zacarias, depois de Sofonias. Estou ajudando muito não, né? Tenham paciência. No capítulo 1, quem tem celular é rapidinho, né? É ruim de achar mesmo, é um profeta pequeno. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, a partir do verso 1. Depois nós vamos ler até o verso 15. Depois nós vamos ler o capítulo 2, do verso 5 a 9. Peço você que tenha bastante atenção. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não vê ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e essa casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa. E dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué,
filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, e ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Agora vamos até capítulo 2, no verso 5 ao 9, amém? Segundo a palavra que concertei convosco, quando saísse do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, minha é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Essa é uma palavra bem contextualizada com aquilo que nós estamos passando. Uma palavra muito, muito forte que Deus, eu busquei algo de Deus assim, para estar não especificamente nessa situação, mas foi o que o Espírito colocou no meu coração para estar ministrando a vocês, todos vocês, amém, a todos nós. E o tema é: Deus está me chamando para uma grande obra. Deus está me chamando para uma grande obra. Agora eu quero que você use a sua boca profética e diga para 3 irmãos aí do seu lado: Deus está te chamando para uma grande obra. Deixa Deus usar a sua boca profética nessa noite. Deus está te chamando para uma grande obra. Algo muito interessante que o povo ele estava vivendo, como nós lemos, um momento não muito favorável para se falar em obra, para se falar em construção, para se falar em edificação de templo, porque o povo, ele tinha saído da Babilônia, ele tinha saído, aquelas pessoas que estavam ali, pastor, se você pegar o texto, são as pessoas que vieram, sabe, do cativeiro de 70 anos que o povo veio da Babilônia. Então, eram pessoas que não tinham condições financeiras, e ainda, porque eles foram para lá para edificar o templo, com a ordem do rei Dário. Mas só que eles chegaram lá, eles começaram a tratar dos seus próprios negócios. Só que Deus, ele tinha algo muito grande. Deus, ele tinha algo muito grande para fazer. E esse templo que eles iam edificar, Deus, ele falou que a glória dessa última casa seria maior do que a da primeira, porque não seria uma glória temporária. Quem ia entrar nesse templo seria o próprio Senhor Jesus. O templo que o Senhor Jesus entrou e ministrou foi esse templo que eles construíram. Por isso que o profeta fala que viria o desejado das nações e encheria essa casa de glória, diz o Senhor. E ele falava que a glória dessa última casa seria maior do que a primeira. Então Jesus, ele ia entrar naquele templo. E Deus, ele tinha um propósito, Deus, ele tinha um objetivo. E ele fez com que o povo despertasse para isso. Eles foram lá, com ordem do rei Dário, para construir esse templo, para construir essa casa. Se você estudar as escrituras, no livro de Esdras, Ageu é um profeta contemporâneo do livro de Esdras, de Neemias. Se você vê aqui a relação, se você ler o livro de Esdras, de Neemias, você vai ver que esses nomes são muito típicos. Zorobabel, que era o príncipe de Judá, Josué, que era o sumo sacerdote, eles estão nesse mesmo livro. Então, Deus, ele tinha um propósito, Deus, ele tinha um objetivo, e fez com que o povo saísse da terra, da escravidão, para construir um novo templo.
Só que eles começaram a cuidar da sua própria vida. Eles começaram a cuidar dos seus próprios interesses, se afastaram do projeto de Deus. Por isso que Deus fala que ele cerrou os céus, o orvalho e a terra reteu os seus frutos. Muitas vezes passamos por situações, passamos por dificuldades, passamos por privações, porque nós precisamos entender que a prioridade precisa ser de Deus. E Deus, ele é o Senhor de toda a terra. Ele permitiu que um tempo de crise se instalasse na nação de Israel. Se você só muda os nomes, querido. A situação financeira vinha a respeito, sabe, do que a terra produzia, do azeite, do vinho, do mosto. E a Bíblia fala que Deus, ele cerrou o céu, que a terra não dava o seu fruto. Porque cada um estava cuidando dos seus próprios interesses e não priorizando a Deus. Mas Deus, ele levantou o profeta Ageu para um despertamento, para convocar eles de novo para uma grande obra. E eu vou trazer essa palavra profética para vocês. Deus está chamando vocês, Deus está nos chamando para uma grande obra. E eu entendo que ser chamado por Deus, querido, é um privilégio. Que quando Deus nos chama, somos abençoados. Todos nós somos privilegiados. Se você parar para pensar, a obra que a igreja faz, ela é muito mais importante. Se você está sendo chamado para ser um ministro do Evangelho, é muito mais importante de você ser, sabe, um ministro aí da Casa Civil. Você está servindo não ao presidente Temer, você não é um ministro do presidente Temer, você é um ministro do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas muitas vezes nós somos sufocados e perdemos a visão disso. Quem está te chamando é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele está te dando o privilégio de você ser chamado embaixador dele. Ser um representante, ser um ministro de Deus é um privilégio que Deus, ele nos dá. Eu tenho isso, querido. A função mais importante que eu tenho é ser um ministro de Deus, é ser um servo. O ministro é para servir, é ser um servo de Deus. Que as pessoas, onde eu passo, elas me veem como ministro de Deus, como um servo de Deus. Não, ali vai um homem de Deus. Essa é a função mais importante que nós temos, porque nós servimos a homens, servimos ao Senhor de toda a terra. E quando Deus nos chama, nós somos abençoados. Querido, nenhum homem que foi chamado por Deus, Deus não abençoou. A Bíblia fala que Deus chamou Abraão e falou assim, ó, sai da tua terra. Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e eu vou fazer de você uma grande nação. E vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, e você será uma bênção. É isso que nós temos que tomar posse. Deus, quando te chama para sair da sua zona de conforto, Deus, quando te chama, Ele te chama para te abençoar. Ele quer te abençoar, Ele quer engrandecer o seu nome, Ele quer fazer de você uma bênção. Que você, meu querido, seja uma bênção aonde você trabalha, aonde você estuda, que as pessoas possam te ver como uma bênção de Deus. Não, fulano de tal é uma bênção. Deus, quando nos chama, Ele nos chama para nos abençoar. Nenhum homem foi chamado por Deus e não foi abençoado. Tenha certeza disso. E eu vi aqui nesse texto, eu vou pregar em cima praticamente de um versículo só. Nós lemos um texto para nós se contextualizarmos. O livro do profeta Ageu é um livro pequeno de 2 capítulos, se você quiser ler em casa. É tremendo, querido, como a gente vê o governo de Deus sobre muitas coisas, sobre as nações, sobre a nação. Deus levantou o espírito de homens para, sabe, trabalhar. Deus, ele está no controle, Deus, ele está no trono, o trono não está vazio. E nós vemos isso no livro do profeta Ageu. Mas eu quero pregar em cima de um versículo só, em cima do verso 8, onde nós temos 3 recomendações para os que são chamados. Tem 3 recomendações para a minha vida e para a sua vida, para aqueles que são chamados por Deus. No verso 8 do capítulo 1,
A primeira recomendação, Deus ele fala assim: subir o monte. Amém? Eu vou ler o verso todo, capítulo 1, verso 8. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me alegrarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então, nesse verso, nós vemos a primeira recomendação é subir o monte. O que isso traz para nós? Subir o monte, querido, para aquele que é chamado por Deus, significa que você tem que sair do raso, que nós temos que sair do raso. Subir o monte é sair do raso. Quando estamos no monte, ampliamos a visão, ficamos acima da mediocridade. Subir ao monte é viver perto de Deus, se achegando no relacionamento. Então, Jerusalém era no monte, né, pastor? Jerusalém, eu estava lendo, fica a 760 metros acima do nível do mar. E 1115, se eu não me engano, metros acima do Mar Morto. Então, Jerusalém é edificada sobre um monte. E ali o Senhor ordenou a adoração. Mas subir ao monte não era uma coisa fácil. Todas as pessoas de Israel, eles tinham que subir 3 vezes no ano um monte para adorar ao Senhor. E nós aprendemos aqui na festa da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. 3 vezes no mínimo eles tinham que, todo Israel, independente se eles fossem de Judá ou de Israel, até quando o reino foi dividido, se você analisar a palavra de Deus, a instituição de Deus permaneceu a mesma, que eles tinham que subir para adorar em Jerusalém. Só que os governantes, eles não queriam isso. Então eles criaram altares no raso, na parte baixa, para que o povo não subisse. E a primeira recomendação de Deus é que nós temos que subir ao monte. Subir ao monte dá trabalho, querido. Subir ao monte é sair da zona de conforto. Se chegar a Deus. Subir ao monte. Eram dias, muitas vezes as pessoas passavam dias andando. Tem um cântico que chama-se Cânticos dos Degraus, numa parte dos Salmos, que as pessoas, quando subiam para Jerusalém, elas subiam cantando aquelas músicas, porque era uma peregrinação demorada. Então, subir ao monte é sair da zona do conforto, é sair do raso, é estar no lugar alto, num lugar onde a sua visão ela é ampliada. Deus está nos chamando para ampliarmos a nossa visão, a pensar os pensamentos de Deus. Isaías capítulo 55, verso 9, a palavra do Senhor diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim como o céu está mais elevado que a terra, assim os meus pensamentos estão mais altos que os seus pensamentos. Por isso que Deus, Ele quer que nós saiamos do raso e começamos a pensar como Deus pensa. Porque quando nos achegamos a Deus, a palavra de Deus diz, que o Senhor Jesus falou, que nós não seríamos chamados mais de servos, mas seríamos chamados de amigos, porque o amigo, ele sabe a vontade do outro. Ou seja, Deus ele nos chama para um relacionamento profundo, para um relacionamento onde nós venhamos conhecer os pensamentos de Deus, aquilo que Deus quer. Amós 3, verso 7, a palavra de Deus, que Deus não faria nada sobre a terra sem revelar os seus servos, os profetas. Aqueles que têm um compromisso com Deus, aqueles que têm uma visão de águia, aqueles que têm relacionamento com Deus. O profeta é aquele que ouve Deus falar e transmite ao povo. Então Deus, a primeira recomendação de Deus, para aqueles que são chamados, e eu quero te lembrar, talvez você pense que você não tem um chamado, Deus ele tem um chamado para você. Deus ele te chama nessa noite. Se o diabo cauterizou a sua mente, e
fez você pensar que chamado é para quem é pastor, chamado é para quem está lá na frente pregando, chamado é para quem... Não, você tem um chamado. Todos nós temos o chamado de pregar o evangelho em todas as nações da terra, independente onde estamos. Você está sendo chamado nessa noite. E Deus, Ele quer te abençoar. Mas você precisa sair do raso. Você precisa se elevar, subir um monte, estar perto de Deus, conhecendo os pensamentos, conhecendo o coração do Pai, tendo um relacionamento com Deus, porque o Evangelho é relacionamento, a cruz é relacionamento. Amém? E a segunda recomendação para os que são chamados é: trazei madeira. Amém? O que fala? Trazei madeira. Trazei madeira aponta para sacrifício e ofertas. Que sacrifício? Trazer madeira, espiritualmente, o Espírito me revelou, é levar a cruz. Trazer madeira é você levar a sua cruz. E para levar a cruz, querido, é preciso renunciar. Jesus falou: se você quiser vir após mim, sabe, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Vem atrás de mim. Então Deus está te chamando para você renunciar, para você tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Cruz é um instrumento de morte. E quando falar em cruz, não é falar de coisa boa, ninguém quer morrer. Quantos aqui querem morrer? A mensagem da cruz, a Bíblia fala que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Todos nós, queridos, ficamos confortáveis, não queremos renunciar, mas os que são chamados, e o Espírito de Deus está te chamando nessa noite, está te despertando para esse chamado. Ele quer que você renuncie o seu eu, renuncie o seu ego, tome a sua cruz e siga Jesus. Leve madeira. Quando subir o monte, suba com madeira. E levar madeira é levar a cruz. Madeira tipifica a cruz de Cristo. A Bíblia fala assim, que Jesus Cristo nos livrou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porquanto está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Madeiro significa cruz. Aqueles que são chamados precisam levar a cruz. Cruz é instrumento de morte. Morrer para quê? Morrer para o seu eu, morrer para o seu ego, morrer para as concupiscências da carne, para a soberba da vida. Preciso levar a cruz. E também ofertas. O templo do Senhor, ele foi feito de madeira. Se você estudar um pouquinho as escrituras, você vai ver que a arca do Senhor, ela era banhada em ouro, mas era madeira. A madeira era uma obra-prima daquela época. E ainda muitas coisas são feitas de madeira, e bem feitas com madeira. Existem templos hoje, igrejas outros que viraram séculos, e até hoje estão em pé e são feitas de madeira. Levar madeira também significa levar oferta. Deus, Ele quer que nós ofertamos, e ofertar, querido, é você ser abençoado por Deus. Quem me dera hoje entregar um dízimo de 10 mil reais? Quem me dera hoje, meu dízimo ser um dízimo de 10 mil reais? Se você parar para pensar, poxa, se o camarada entrega um dízimo de 10 mil reais, é porque o salário dele é de 100 mil reais. Talvez isso aí para muitos seja fora da realidade. Mas sabe da onde? Deus estava falando para o povo: tragam madeira. Sabe da onde o templo vai ser construído? Vai ser de vocês. Poxa, mas nós estamos passando uma crise danada. Poxa, olha aí, a terra não dá o mantimento, a oliveira está faltando, o azeite está faltando, o vinho está faltando, e Deus está mandando você trazer madeira. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer te abençoar. Amém? Hoje eu não tenho um dízimo de 10 mil reais, mas amanhã eu posso ter. Amém?
Tem que ser o seu pensamento, querido. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele faz um homem do pó. E do monturo ele ergue o necessitado e faz ele assentar entre os príncipes do seu povo. Esse é o nosso Deus. Você precisa ter a visão de Deus. Hoje você não tem um dízimo talvez de R$1.000, mas amanhã você pode ter, porque Deus ele quer te abençoar. Deus ele está mandando o povo trazer madeira, tragam madeira. Porque Deus ele cerrou o céu para que o povo visse, acordasse para a casa dele que estava deserta, para a obra dele que estava desamparada. E da onde, eu quero te falar nessa noite, da onde vai sair o recurso para o novo templo? Vai ser de nós, de vocês. Quantos recebem em nome de Jesus? Amém, querido. Vão ser de vocês, querido. Vão ser de nós, de mim. Quem me dera hoje, querido, talvez há um dízimo de R$10.000 para a igreja. Que isso? Se eu ganho R$10.000 é porque meu salário, dou um dízimo de R$10.000 porque o meu salário é de R$100.000. Se você não for fiel com R$10 de dízimo, você não vai ser fiel com R$100, com R$1.000, muito menos com R$10.000. Então seja fiel no pouco, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito ele colocará. Se você entrega dízimo de R$10.000, querido, entregue com a mesma alegria se você estivesse entregando de 100, de 10, 10.000, de 100.000. Porque vai ser de nós. Deus ele quer abençoar. A palavra de Deus, ela confrontou o povo, não para destruir o povo. Deus ele confrontou pesado o povo. Poxa, vocês estão me abandonando. Minha casa está deserta. As suas casas são habitadas, são confortáveis, mas a minha está desamparada. Por isso eu cerrei o céu. A terra não dá um mantimento, o azeite não dá, a oliveira não dá. Mas Deus ele quer abençoar o seu povo. Amém? E a terceira coisa, edificar a casa. Amém? No verso 8, subiu o monte, trazei madeira e edificar a casa. Tudo aquilo que fazemos precisa ser feito para edificação, para construção. Seja o que for, querido. O seu pensamento, o seu desejo precisa ser construir, precisa ser edificar. Sempre com pensamento, não com aquela soberba, sabe? Mas, sabe, eu estou ali para edificar, eu estou ali para somar, para construir, porque edificar é isso, é construir. Que nós não devemos ser pessoas que destruam, mas pessoas que construam, que edificam. Que meta a mão, sabe, não para, se participa dos negócios, não para, sabe, dar para trás, mas para avançar. Para que possa construir. Não, eu estou ali, eu vou ali, mas o meu pensamento vai ser em construir, em edificar. Porque tem pessoas, irmãos, que em vez de edificar com a sua palavra, às vezes, destrói. Às vezes as pessoas estão querendo fazer algo na igreja, e aquele irmão, às vezes, não está vigiando. Pô, vai fazer isso aí, cara? Faz não. Não tem jeito não, para essas vidas aí não tem jeito não. Mas sempre com o pensamento de edificar. Deus, ele está te chamando para edificar, para construir. Quem veio para roubar, matar e destruir foi o diabo. Ele veio, essa é a função do diabo. Mas Deus, ele nos chama para edificar, para construir a casa. Amém? E para conclusão, a palavra de Deus diz que o Senhor se agradará. E o nome dele é glorificado. A vontade daquele que é chamado é de agradar a Deus. A vontade daquele que é chamado é fazer as coisas para glorificar o nome do Senhor. Que essa venha a ser o seu coração. Amém? Que você receba essa palavra profética, uma palavra de despertação. E a palavra de Deus diz, irmãos, que nós temos que, o apóstolo Pedro falando, que nós temos que atentar com mais cuidado com a palavra profética, porque é uma luz que brilha em dias escuros. A palavra profética, que nós devemos atentar para a palavra dos profetas, ele fala, porque é como uma luz que brilha em dias escuros. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei o que está se passando, mas eu sei que a palavra de Deus é poderosa para mudar a sua vida, para mudar o seu quadro, porque ela é uma luz que brilha em dias escuros. Amém? Então que você receba essa palavra,
que você venha a ser um edificador. Atenda, ouça o chamado de Deus. Existe um chamado que está, uma voz profética que está sendo ecoada há séculos, querido. Existe uma voz que o Senhor falou, e o meu desejo no seu coração é que você escute essa voz. Há um tempo atrás, um profeta ouviu essa voz, e essa voz, ela fala assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta falou assim: eis-me aqui, envia-me. Que você possa ouvir esse som que está sendo ecoado há séculos na atmosfera. Que você venha ouvir e falar sim para o chamado, falar sim para a voz profética. E que você seja um edificador. Que você venha subir um monte. Que você venha, sair do raso. Sair da sua zona de conforto e buscar estar mais perto de Deus, escutar o coração de Deus, aquilo que está na mente de Deus. Que os seus pensamentos venham os seus pensamentos de Deus. Que você venha trazer madeira, levar a sua cruz, negar a si mesmo, levar a sua cruz e ser um ofertante, um primicista, um ofertante abençoado na casa de Deus. E que você venha, que tudo aquilo que você venha fazer, venha ser para edificar. Meter a mão ali para edificar. E a casa do Senhor vai ser, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? E o Senhor vai se agradar. E para fechar, eu quero ler um texto. No capítulo 2. No verso 18, vou estar lendo esses dois últimos versículos, 18 e 19. Diz assim: ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que o Senhor fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a vide, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia em diante vos abençoarei. Deus, ele marca um novo tempo. E o pastor, ele tem ministrado, e nós lá em casa, a Elisângela e eu falamos muito a respeito disso. Na Páscoa, o pastor falou que vai ser inaugurado um novo tempo. Não sei se você lembra, se você está atento à palavra que sai desse altar, mas a gente tem sido atento. A Elisângela tem falado na casa, Alexandre, Deus, ele está falando comigo e está usando o pastor para falar. E eu tomei posse, irmãos. Tomei posse disso. Eu quero que inaugure também um tempo na minha vida. Eu quero estar dentro desse novo tempo. Deus, ele marca um novo tempo na nossa vida. Querido, quando um profeta espirrar aqui no altar, você tem que estar ligado, porque se sair uma palavra profética, no meio daquele espirro, você tem que receber. Que a sua vida venha a ser uma vida, guiada pela palavra profética de Deus. Que a sua vida, ela vai ser abençoada. Quero convidar o ministério de louvor. Vamos estar orando, vamos estar buscando a Deus nessa hora. Marília, eu ia te pedir se pudesse cantar aquela música do início, Sua Glória Encherá a Casa. Amém? Essa palavra, eu cheguei aqui, não sabia nem que ministração ia ter no louvor, e essa música já estava sendo profeticamente cantada. E eu creio que um novo tempo, e um novo templo também vai ser inaugurado nas nossas vidas. Isso é parte de nós. E a minha oração vai ser que o seu espírito, a Bíblia fala, e nós lemos lá no capítulo 1, no final do capítulo 1, e bate também com um tempo que a gente está vivendo. Se você for contar, nós vamos ter o tempo aí de cotel, que nós vamos estar orando. Foi quase 24 dias. A Bíblia fala que o Senhor, ele despertou o espírito de Zorobabel, que o Senhor despertou o espírito de Josué, o sumo sacerdote, e o Senhor despertou o espírito de todo o povo. E a minha oração nessa noite vai ser para que o Senhor desperte o nosso espírito, para que o Senhor venha estar
sintonizando aquilo que Ele quer no nosso coração. Amém? Então, feche os seus olhos. Se você crê em palavra profética, sabe, faça a sua oração. Diga sim ao chamado. Diga sim ao chamado de Deus. Ouça a voz dele te chamando para subir ao monte, para se chegar a Ele, para se chegar mais perto dele. Deus está te chamando para revelar as coisas que estão no coração dele, para o seu coração. Deus, Ele quer que você viva uma nova vida, que você mortifique a velha criatura. Deus, Ele quer que você renuncie o seu eu e tome a sua cruz e siga Ele. E Deus quer que a sua vida venha servir para edificar a igreja dEle, edificar a casa dEle. Que a sua vida, querido, que o seu espírito venha estar despertado, que o teu espírito venha estar despertado. Existe uma palavra hoje muito forte, e essa palavra chama-se mediocridade. Parece um palavrão, parece uma coisa horrível, mas sabe o que é mediocridade? Mediocridade é aquela pessoa que está ali no médio. Mediocridade é aquela que está no médio. Não, tá bom, aquilo que eu faço para Deus tá bom. Não, eu já vou na igreja. Mas Deus, Ele, algum tempo atrás, me chamou para viver acima da mediocridade, a um nível mais alto. E essa canção fala adorar e não me conformar. Deus, Ele está nos chamando para viver acima da mediocridade, a um nível mais elevado de intimidade, de adoração, de serviço. Hoje eu acordei um irmão aqui, irmão, estava dando consolidação 8 horas da manhã na casa dele, porque eu amo o Senhor Jesus. Eu estou fazendo um curso, e o meu objetivo no curso é estar acima da média. Eu não quero viver na mediocridade. Eu quero passar em todas as matérias acima da média, porque eu acredito que é isso que, sabe, vai me deixar feliz. E na igreja, querido, tem que ser, você tem que viver acima da mediocridade. É uma palavra freia, mas mediocridade, muitas vezes, se nós não vigiarmos, nós vivemos nela. Não, aquilo que eu estou fazendo para Deus está bom. A minha vida profissional está bom. Não, eu estou ganhando meu saláriozinho aqui. Sabe, já tenho essa profissão. Sabe, querido, viva acima da mediocridade. Deus, Ele está te chamando para subir ao monte, para ter uma visão maior, querido. Para viver acima, sabe, da mediocridade. Não se conformar com a mediocridade. Não se conforme, querido. A palavra nessa manhã nos exortou também a não sermos morno. Aquela pessoa morna é aquela pessoa que está na mediocridade. Não estou frio nem quente, eu estou morno. Eu estou ali, ó, na média. Mas Deus falou assim: poxa, antes que você seja frio, eu preferia que você seja quente, mas se você fosse frio também, mas morno, eu vou te vomitar. Que a gente venha viver o nosso chamado nessa noite, para viver acima da mediocridade, a um nível maior. Deus está nos chamando para sair do raso, para viver no monte, sabe, em adoração. Senhor, eu quero te agradecer por a tua palavra, pela